Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, dando continuidade aos nossos vídeos na fase 2 do perspectivismo ameríndio, agora foco mais no metafísicas canibais. E no vídeo anterior a gente discutiu o quanto essa dinâmica, né, de o que é considerado diferente, diferenciante, diferenciado, na verdade encontra-se aí uma diferença entre uma antropologia europeia, que busca descrever a experiência humana a partir do ponto de vista do nativo, e a nova proposta do Viveiros de Castro, que é uma antropologia multinaturalista, nativa, que promove a autodescrição desde o ponto de vista do inimigo. Quem é esse inimigo? Né? Ao discorrer sobre os processos de embate entre os diversos grupos sociais amazônicos, não necessariamente guerra, mas também guerra e xamanismo, Viveiros de Castro mostra como o que acontece é que num processo de captura do inimigo, elabora-se a própria visão de si. Então a gente está diante aí de uma filosofia política indígena do canibalismo, que ao mesmo tempo é uma filosofia canibal do político. É uma economia da alteridade como constituindo o regime basal da socialidade amazônica. Então todo o corpo social é integralmente constituído pela captura dos recursos simbólicos, nomes, almas, pessoas, troféus, palavras, memórias, que vêm do exterior. Ou seja, escolhe-se que a incorporação de atributos do inimigo, aquele que foi capturado e vai ser devorado, vai ser o ponto de partida para a autodefinição segundo esses mesmos atributos. Além disso, a gente também viu como o projeto de Viveiros de Castro ele é desdobrado em outras questões que tem a ver com a questão filosófica, ou melhor, antropofilosófica, de devir, que aí ele pega justamente essa influência do Deleuze e Guattari para pensar o devir animal, o devir jaguar, e aí é uma operação capturada, realizada principalmente pelo xamã, né? Porque o xamã ele é a continuação, o xamanismo é a continuação da guerra por outros meios, não tem a ver com a violência em si mesma, mas com a comunicação entre seres e entidades incomunicáveis. E o xamã é aquele responsável que vai cruzar as fronteiras e vai lidar com esses elementos, com essas linguagens, com essas perspectivas, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito delicada, diplomática, na qual ele consegue pensar e trazer, estabelecer uma política. Aí a gente está falando de aliados, né? Espíritos aliados, animais aliados, a gente está falando como nem todo mundo pode ser humano ao mesmo tempo, né? Lembrando que a gente falou no último vídeo, a ideia de humano é mais uma perspectiva do que uma realidade. O xamã consegue, no meio dessa discussão toda, em algum momento mobilizar esse devir animal e esse devir humano e trabalhar com isso de uma maneira equilibrada para negociar as questões que têm que ser negociadas. Então, a relação dos xamãs humanos com outras espécies estabelece, sobretudo, com xamãs das outras espécies também que esse xamã humano se aliou. Então, o devir animal significa que
justamente ele trabalha com a diferença. O devir é a diferença na prática. Já diriam Deleuze-Guattari, né, que devir é um movimento que desterritorializa os termos da relação, é um processo de desejo, e o desejo é a produção do real, é a multiplicidade, é uma coisa só, o devir e multiplicidade, o devir e rizoma, né? Então a gente tem o deslocamento do olhar do Deleuze-Guattari para pensar essa economia dos afetos de outras ordens, que não são só os humanos, mas que envolvem a ordem natural das espécies, né? Então, quando um xamã, vai dizer Viveiros de Castro, ativa um devir jaguar, não é que ele está produzindo, ele se transforma no jaguar. E ele tampouco se filia à descendência dos jaguares, mas ele trabalha aí nessa diplomacia adotando um jaguar, cooptando um jaguar, estabelecendo uma aliança felina, a aliança que é essa que vai cruzar uma fronteira entre pessoas e coisas. Então esse é o primeiro movimento teórico, político, filosófico que a gente tem a partir do multinaturalismo. E outra coisa é a questão do dom, do roubo, da troca. A gente ainda está falando de guerra, a gente ainda está falando de aliança, a gente está falando de, principalmente, dar, receber, retribuir, mas aí também tem a obrigação implícita de aceitar e retribuir. E a gente está falando também da tentativa, né, de trocar, de estabelecer alianças, que na verdade é um movimento de dupla captura, porque os parceiros que estão ali comutando suas perspectivas específicas, mediante a circulação de mercadorias, mulheres, bens, enfim, presentes, na verdade eles estão numa síntese de roubo, né? Porque o roubo é também uma maneira de você se comprometer com uma aliança e se ver obrigado a engajar naquela situação, engajar naquela relação. Então, todo o propósito de ato de donação é forçar o outro, você doa para forçar o outro a retribuir, a extrair um gesto do outro, provocar uma resposta. Então, aí entra a questão da aliança como roubo da alma. Nesse momento, ele refaz, ele consegue, digamos assim, traduzir para a contemporaneidade, para a filosofia da diferença, para aquilo que se espera de uma nova antropologia, toda a teoria estruturalista, dando a ela um ar muito mais perspectivado e em diálogo com esses conceitos fundamentais que a gente já viu aqui no canal, da contemporaneidade, dos estudos filosóficos, da diferença, do afeto, do evento, do processo, da transversalidade, do devir, da diferença, da força e da perspectiva. Então, Viveiros de Castro assim consegue trazer para a atualidade discussões que Lévi-Strauss e outros antropólogos já faziam há muito tempo, dando uma nova roupagem a este processo. E que mais que a gente consegue entender nesse jogo, né? Nesses outros termos? A gente consegue entender a própria visão do que é ser humano ou não ser humano. Se para o europeu, né, para os ocidentais, a ideia principal da filosofia e da autoconsciência, né, do autoestudo, é tornar-se quem ele é, tornar-se aquele homem que ele já é, para o homem ameríndio, a ideia da reafirmação da sua condição humana vai depender muito mais da afirmação contígua da perspectiva do outro, esse inimigo, ou seja, da alteridade radical.
Então aqui a gente já está diante de uma ideia de que rompe, então, com o básico, com o pressuposto do humanismo universal, né? E passa a entender a existência de uma certa geometria das relações entre os viventes, marcadas por diferentes perspectivas muitas vezes em desequilíbrio, e que estão em constante negociação. Por isso que se fala em cosmopolítica, né? O parlamento das coisas, de Bruno Latour, o parlamento dos animais, das espécies, dos objetos, dos seres, dos espíritos, porque é, de fato, a ideia de uma constante negociação, diplomacia, idas e vindas, né? Trocas de presentes, de bens, toda uma engenharia, digamos assim, social, política, diplomática, religiosa, ritual, que está em jogo para que a reafirmação da condição da humanidade se mantenha ou se alimente durante esse processo. E é interessante pensar assim, né, gente? Porque a gente tira essa ideia de que uma espécie em particular encontra-se no vértice absoluto da cadeia de predação. A gente entende que a precariedade, né, a posição de precariedade, ela está presente para todo mundo. E aí é como se, de fato, os mais bem articulados politicamente, diplomaticamente, tivessem esse sucesso, né? Nessas reafirmações. E quando a gente atravessa essas fronteiras entre as espécies, humanos, não humanos, animais, espíritos, povos, etnias, todos se acham de alguma maneira implicados, né, de uma maneira não no mesmo nível, mas estão ali presentes, são considerados, né, nessas relações com os humanos. E a gente começa a entender as alianças, como as alianças com os não humanos, elas definem as funções intensivas do sistema social amazônico.